Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um podcast Inclusão e Educação. Vocês estão vendo, né? Muita coisa nova aqui, mudamos de estúdio, porque as mudanças, elas são necessárias. As mudanças fazem parte da vida e também, lógico, faz parte da inclusão. Toda inclusão não existe sem nenhuma adaptação. Inclusão, adaptação e transformação andam juntos ali a todo momento. Eu vim para um outro estúdio onde eles podem me oferecer mais coisas, porque eu sou o tipo daquela pessoa que me conhece, sabe muito bem. Quem não me conhece, prazer, eu sou a Fer, sabe que eu não sou o tipo daquela pessoa que gosta de ficar acomodada. E eu gosto de desafios. E esse estúdio aqui me ofereceu desafios para poder crescer e para trazer mais qualidade, mais assunto bom para vocês, muito melhor. E como a gente está falando de transformação, para quem já acompanha a gente há algum tempo, sabe que o meu parceiro é o Danilo. O Danilo, graças a Deus, por causa do barulho que o podcast fez, foi trabalhar, recebeu uma proposta de trabalho, tá com o trabalho, e eu desejo tudo de bom pra ele. Um beijo, meu amor. A gente vai continuar junto, mas ele um pouco mais no backstage aqui comigo, mas lógico, como inclusão, a gente não faz sozinho, a gente faz junto. Eu quero apresentar pra vocês o cara que vai estar aqui, sempre que possível, me dando apoio, conversando e dialogando, fazendo esse podcast cada vez melhor. Rafael, é com você, meu amor. Se apresenta aí. Obrigado, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui, poder conhecer um pouquinho mais de cada assunto. Cada semana a gente tem uma novidade, pude acompanhar um pouquinho. A Fer eu conheci através da irmã dela, que é uma grande amiga, que eu a considero como uma irmã, então a Fer também é a minha grande irmã. Como ela já me apresentou, mas novamente eu sou o Rafael, eu sou professor, sou psicanalista e estou aqui para aprender também. Acho que cada semana, novas novidades, novos assuntos, e para mim vai ser uma experiência muito importante. Porque inclusão a gente não faz junto, a gente não faz sozinho, a gente faz junto. Exatamente. E é muito importante ter você aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, é um prazer, eu tô todo arrepiado, morrendo de vergonha, porque eu não sei, nunca fiz isso, mas eu tô adorando, tá com fone, o microfone aqui, vamos lá. Já estou me sentindo, mas vamos lá. Hoje, a Fer me passou de uma pessoa que eu achei muito simpática, acabei de conhecer, e uma graça de pessoa, eu tenho um prazer de apresentar. E antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autismo, né, cara, o Fer? Sobre essas questões. Só que antes disso, a gente tem que falar uma coisa importante. Porque sem eles, a gente não estaria aqui. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Muito bom, muito bem lembrado. Porque graças a ele, eu estou podendo caminhar cada vez mais. Então, a gente queria agradecer a Gadalf. A Gadalf, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. A Cocan, o Espaço São Bento. Isso, obrigado, queridos. Interarte também. Isso. O Dr. Prajá. Isso. Muito obrigado. Farmaera, Isso. Para o Ímpar. Isso. Lubrificantes Grossi. Beijão pra todos. O El Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva. Obrigado, Igor. Valeu, querido. E Tamo junto. Sorveteria Elite. Quem quiser tomar um sorvete gostoso, vai pra lá que é bom demais. Tá calor, né, Fer? Tá calor, merece. Saindo daqui a gente pode tomar um sorvete, né, Fer? Vamos, muito calor. Bom, a Fer me incumbiu para que a gente falasse um pouquinho sobre esse tema, o autismo. E nós temos uma encantadora, como eu já disse, mãe, que vai falar um pouquinho sobre isso.
E eu fui pesquisar algumas coisinhas e eu vi que o termo autismo foi criado em 1908, você sabia? Ah, é? Não. 1908 pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler. Não sei se fala assim. Bleuler. Ah, obrigado. Então fala de novo. Que bom que você sabe. Para descrever a fuga da realidade para o mundo interior observado em pacientes esquizofrênicos. Interessante, né? 1908. E a gente vai... Quanto tempo, né? Pois é. Pleno século XXI, tem muita coisa pra gente contar. E nós temos aqui a Carol Bonzenho, uma mãe, vice-presidente da Borboleta Atípica. E eu tenho um prazer... Nós, né, Fer? Nossa. Fala aí, amiga. Fala um com pouquinho você pra aí gente. agora. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para Prazer quem não é sabe, meu. a Feira é minha vizinha. E é tão corrido que a gente se encontra do lado de fora. Quando a Fernanda vai sair ou quando eu tô chegando. Eu queria agradecer a oportunidade de trazer esse tema tão pertinente, tão importante. Porque o conhecimento é a chave de todas as portas. Hoje não tem mais desculpa, né, Carol? Pra Hoje não fazer tem, mais a não inclusão, tem né? mais desculpa para negar a inclusão. Uhum. Eu costumo falar que 11 anos atrás, quando o Miguel fechou o diagnóstico, era tudo mato. Eu não tinha o que se tem hoje. Você tem as mídias sociais, você tem muito mais artigos do que você tinha naquela época. E eu tive grandes e maravilhosas professoras comigo, né? As profissionais que estavam com o Miguel na época. E muito obrigada por estar aqui hoje. Que nada. Eu sei que tu deu nota e a gente comeu muito poeira. Minha mãe comeu muito poeira porque eu tenho 40 anos, né, Carol? Sim. Então você imagina também, e lá em 83, como é que foi? Foi, ó, na raça. Na raça, né? Olha! Você acha que eu não sou fã da sua mãe? Ó, entendeu? Dona Então, Sueli é a pessoa maravilhosa. E fala pra gente, Carol, como é que foi todo esse processo que você fez, amor? Sim. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. A Mariana, que tem 18 anos. Mariana é linda. Mariana é linda. Um beijo, Mariana. E um beijo, Mar. E o Miguel, que tem 14 anos e está dentro do espectro autista. O Miguel é nível 3 de suporte. A gestação do Miguel foi muito tranquila. Eu não passei por nada, eu não tive nenhuma gripe, nada. Foi muito tranquila, como foi a gestação da Mariana também. Uhum. E ele nasceu no tempo certo, de 39 semanas. Nasceu um menino grande, 3,6 kg e 52 quilos. Eu só tinha barriga. Você tem barriga. Né? Nasceu um baita meninão. E ele desenvolveu normalmente. Mas com 5 para 6 meses, eu lembro que nós morávamos em Barretos. Eu cheguei daqui de Rio Preto, porque a família daqui, de Mirassol. E eu coloquei ele no berço e liguei o móbile. Eu devo ter repetido essa ação umas 5 ou 6 vezes, porque ele só reclamava quando o móbile desligava. E a gente que tem 2 filhos, a gente faz um comparativo, não adianta. Faz. Né? A Mariana foi um bebê que deu muito trabalho, ela chorou bastante, mas ela é perfeita. Né? Graças a Deus, perfeita assim. Ela é educada, ela é polida, ela é carinhosa, ela é amorosa. Eu acho que a irmã mais perfeita para o Miguel não teria. Ela tem os defeitos dela como todo mundo. Mas a Mariana, ela é uma menina sensacional, excepcional. E eu repeti essa ação do mobile. E eu, gente, mas não é possível. Ele mamava, arrotava e dormia. Não Mas reclamava deixa eu de perguntar, nada. No móvel, quando o móvel parava... Quando o móvel parava, ele reclamava. ele reclamava. Aham, Fer. chorava. Aí eu ia lá e repetia a ação de ligar o móvel. E ele ficou lá, eu acho que foi uns 45 minutos rodando o móvel. Quando ele fez 6 meses, nós fomos passar o Natal na casa de pessoas queridas lá de Barretos. E eu tenho muito carinho pela cidade, pelas pessoas que eu fiz, as amizades que eu fiz lá. E eu lembro que na queima de fogos ele tinha só 6 meses. Ele estava no meu colo, ele me escalou, assim. Né? E eu, meu Deus do céu, não é possível que esse ouvido seja tão sensível desse jeito, mas o que será, né? E passou.
Na outra semana, nós fomos cortar o cabelo dele, porque ele nasceu muito cabeludo. E ele não deixou o cabeleireiro cortar o cabelo. Ficou extremamente incomodado. Extremamente irritado, incomodado. Eu falei, não, tem alguma coisa aí, né? Mas assim, desenvolvendo normal, sorria, mantinha contato visual na amamentação. Era um bebê super tranquilo. Miguel andou com 10 meses e meio. Foi muito, muito cedo. Foi até no dia do aniversário do pai dele. Ele saiu andando. E ele andou muito cedo, com 11 meses, 1 ano, ele já tinha dentinhos, os 10 monossílabos que os profissionais falam que as crianças têm que ter. E foi desenvolvendo normalmente até 1 ano e 4 meses, quando realmente a gente percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Ele cortou completamente o contato visual com a gente. Parou mesmo? Parou mesmo. E interesses específicos, ele enfileirava carrinhos um do lado do outro, respeitando as cores. Então, era verde claro, verde um pouco mais claro, verde um pouquinho mais claro, um pouquinho... Todos enfileiradinhos milimetricamente. Se eu fosse lá mudar o sentido do carrinho, eu já arrumava uma briga aí para dias. Depois, lá na frente, que eu fui entender o que era ele desregular dessa maneira. E eu lembro que minha mãe falava assim para mim, mas você fala que o Miguel fala. Mas o Miguel não fala. E eu, não, ele vai falar assim. E ele não atendia a gente. Ele passou a chorar o tempo inteiro, porque era a maneira que ele tinha de se comunicar conosco era através do choro. Então, foi muito difícil. Aí, eu lembro que eu levei na pediatra, ela falou assim, ó, tira o peito. Porque ele mamava, era o tempo inteiro. 1 ano e meio, quase 2 anos, o tempo inteiro, mamando. E eu não tinha vida. Era um menino pendurado em mim o tempo inteiro, até para dormir. Só que eu não tirei. Isso era por causa do quê que ele mamava tanto? Era por causa do autismo mesmo? Sim, sim. Mas você só foi... Eu só fui descobrir depois do diagnóstico, que eu fui estudar. A consulta dele, eu vou chegar lá, foram 3 horas e 40 minutos de consulta com a profissional. E eu lembro que, não é, eu já estava em negação ali naquele momento. Que especialidade você foi Eu buscar? procurei uma psiquiatra especializada em infância e adolescência, a doutora Simone. Mas antes disso, eu já tinha procurado outros profissionais. E eu não tirei o peito do Miguel. Porque eu tinha ali comigo, bom, amamentei a Mariana até 2 anos e meio, ele também. O pediatra... Nunca falou nada? Não, a Maria sempre me respeitou muito. Eu tenho um carinho enorme por ela. E ela não conseguiu observar? Não, porque no dia que eu cheguei para ela e falei, olha, fechou o diagnóstico dele, ela falou assim, olha, eu vou estudar e vou ajudar você no que eu puder. Então, eu tenho um carinho por ela tão grande, a doutora Maria Vita, lá de Mirassol, eu creio que ela já deve estar aposentada, mas eu tenho um carinho tão grande, um respeito tão grande, porque ela respeitou a gente. E falta isso nos profissionais de hoje. Sim. E quando ele fez 2 anos, vamos levar ele para fazer um exame para saber ali se o tronco cerebral está recebendo e está processando. O exame se chama Bera. Fizemos o exame. O otorrino lá de Barretos constatou, está tudo normal com ele. Eu aconselho você a levá-lo até uma fono para desenvolver a fala novamente. Aí levamos na fono. Ela não conseguia trabalhar com ele, porque ele era muito nervoso. Você não conseguiu ir no neurologista? Você não passou pro neurologista? Eu levei em 2 profissionais, né? E eu não vou citar quem é, mas não são daqui, são de fora. Lógico. E o primeiro disse que queria me medicar. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um cuidado. Eu vou muito na Faceres conversar com a turma da medicina, palestrar para eles. E eu falo bastante. Tenha um cuidado a hora que você for tocar a alma do outro. Sim. Tem aquele que vai no médico pedir atestado, mas tem aquele que vai no médico porque ele tem uma condição, só que quem está com ele está profundamente abatido também. Perfeito. E enquanto eu estava lá procurando, alguém ajudou? Não. Eu só escutava falação, e com português, claro, encheção de saco, né? Porque você não vai, porque você não foi. Eu já tinha ido, mas eu queria guardar para mim. O segundo médico que eu levei, que foi uma médica,
não é daqui de Rio Preto, é de fora. Ela usou uma frase que eu não esqueço. Quando eu disse para ela que tinha alguma coisa errada com o meu filho. Ela disse assim: até eu provar para você que boca de porco não é arroz doce. Eu demorei 20 anos para entender o que ela quis dizer. Mas, enfim, são pessoas que eu apaguei da minha vida. Não, de pessoas que não são profissionais. Não me servem de nada. São outra coisa menos profissionais, né? Zero empatia. Zero empatia, né? Se perguntar para mim, o que um profissional desse serve? Deve servir como peso de papel. Né? Verdade. Porque zero empatia. Carol, você sofreu preconceito da sociedade, da família? Demais, Como que você demais, levava demais. isso? Quando ele saiu da fono e a fono pediu para passar com a psicóloga também não conseguia trabalhar com ele, ela pediu para eu colocar numa escola e eu fui tão acolhida na escola da tia Mércia, lá em Barretos. Ela teve um cuidado para conversar comigo, porque todo dia ela me chamava. Olha, ele bate nas outras crianças, ele não admite toque, ele tem preferência por comidinhas específicas. Carol, por que você não procura uma especialista em São José do Rio Preto? Porque, como eu não tinha diagnóstico fechado, todo dia tinha pai de criança reclamando que o Miguel bateu. A gente saía na rua, a primeira criança que ele visse, ele batia. Como que eu vou explicar? Porque eu também não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, o seu filho tem problema, você não está indo atrás, né? O que você está fazendo? Você não aceita tudo. Né? Mas você não está nem aí. Não, eu estava super aí. Só que eu não queria contar. No meu tempo eu contei. Né? Até você aceitar. Fer, eu falo assim para você que quando eu marquei a consulta com a médica e ela fechou o diagnóstico do Miguel nessas 3h40, ali eu falo que eu enterrei tudo aquilo que eu imaginava, porque quando você está grávida, você ama alguém que você não conhece e você traça um destino para essa pessoa sem perguntar para ele o que ele quer. Né? Isso aí é de mãe, não adianta. Então, assim, foram 3h40. Ela me explicou, eu já vou chegar na sua pergunta. Ela me explicou o que era. Ela disse, olha, você só estuda no Google acadêmico. Você não entra nesses sites duvidosos. E eu, assim, segurando para não chorar, porque o Adriano do meu lado chorava copiosamente. E eu sou firme, sou forte. Segurando ali. Alguém tem que segurar assim, porque eu falei, se eu chorar, né? Aí, assim, eu enterrei tudo que eu tinha planejado na vida. Mas na mesma hora eu já juntei a mão aqui no menininho, olhei para ele e falei assim, vamos. Porque se eu tiver que derrubar um mundo por você, eu vou derrubar. Se eu tiver que excluir pessoas da minha vida para te proteger, eu vou excluir. E são pessoas que não fazem falta. Então, fui no consultório, marquei com a doutora Simone. Ela foi muito parceira, muito amável e muito, muito delicada para tratar desse assunto com a gente. E ela explicou, a partir de hoje, vai passar de tudo pela sua vida, inclusive preconceito. E eu não tinha noção ainda do que era. Eu aprendi... 2 pessoas foram importantes da maternidade atípica da minha vida. Uma foi a Gisele, que é uma amiga minha lá de Mirassol. E outra foi minha prima Conceição, mãe da Sofia. E eu lembro que eu conversava e eu falava assim, gente, mas não é possível todo mundo olhar torto. Não é? E olha torto, porque aquilo que você não conhece, aquilo que você vai repelir. Você vai repelir. Tudo que é estranho, você repele. Então, assim, fui buscar apoio. Ele começou a fazer os tratamentos que ele tinha que fazer. O Miguel não falava. Ele perdeu o vocabulário dele. E a Vilma fonoaudióloga foi muito importante na minha vida. Porque como 11 anos atrás a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, ela me orientava e a doutora Simone também. Olha, vai ler isso. Olha, eu dei um trabalho para a Vilma uma vez,
com a história das vacinas que causam autismo. Ela falou assim para mim, eu vou te pegar... Isso? Tem. Saiu uma história, Fer, É? em 2012. Aí, Andrew Wakefield, ele fez um estudo com 12 crianças... E é verídico? Referente à vacina, que a quantidade de mercúrio, acho que é isso que tem na vacina, ela causa autismo. Só que aí, daí um tempo, jornalistas descobriram que ele, na realidade, ele gostaria de patentear uma vacina. Ah, tá. Né? Então, assim, ele perdeu o registro médico dele, a Lancet, Patentear, tipo, uma pra curar o que não é, pra curar o autismo seria? Ou não? Não, ele disse que as vacinas que estavam no comércio, as vacinas... Então, ele queria que acabassem com aquelas vacinas, né? E ele queria patentear uma vacina dele. Né? Então, assim, na época, a Lancet, que é a revista mais importante de medicina nos Estados Unidos, ela publicou esse artigo. Depois ela retirou o artigo e se retratou. Então, assim... porque deixou todo mundo maluco, né? Deixou todo mundo doido. Eu deixei a Vilma doida. E ela falou assim pra mim, para. Volta pro planeta Terra, para. Então, assim, foi muito importante esses tapas na cara que eu tomei. Sim, com sabe? certeza. Então, assim, você sai na rua, vai entrar na fila especial. Se o gerente... Isso aí é um conselho. Se o conselho fosse bom, a gente comprava, né? Mas isso é uma coisa que eu fiz sempre, deu sempre muito certo. Mãe atípica. Entrou na fila especial, estacionou o carro na vaga especial, desceu. Se o gerente do local pedir para você, geralmente ninguém vai fazer isso. Né? Você mostra o laudo ou o RG. Você tem que andar sempre com o laudo na bolsa. Não, sabe o que eu fiz agora? O RG dele coincide. Certo. Tem essa facilidade agora. Então, assim, se o gerente do local pedir, olha, tá aqui. Ele tem o transtorno, está garantido e amparado pela lei, né? Apesar de não ser essas mil maravilhas, né? Mas tem. E a gente... tudo bem? Não, tudo bem. Se pessoas de fora virem te questionar, vira as costas e sai. Hoje eu aprendi, depois de muito tempo, eu aprendi que satisfação eu não devo a ninguém. Eu não devo a ninguém. De mim você pode falar o que você quiser, mas não ofenda o meu filho, a minha filha e a condição dele. Né? Então, assim, você sai, às vezes ele tem algumas estereotipias, né? Então, tem gente que olha... Coloca a mão no ouvido. Né? Ele põe a mão no ouvido quando o barulho está incomodando demais, porque eles têm transtorno do processamento sensorial. Então, é a maneira como o cérebro recebe, processa e devolve o estímulo exterior. Então, a grande maioria deles... põe a mão no ouvido. Então, a grande maioria deles tem esse transtorno. Então, o que acontece? Às vezes, um cheiro que a gente não está sentindo, eles podem sentir. Que interessante isso, né? Super interessante. Eles têm seletividade alimentar porque, às vezes, um gostinho ali que pra gente... Eles vão sentir. Eu falo isso na minha experiência de mãe com o Miguel. Tudo que eu tô falando... E qual é a causa do autismo? Você sabe qual é a causa do autismo? Tem mais ou menos, né? Eu sei que a gente já participou de palestras juntos, sabe? Sim. Né? Pessoal, eu conheço a Carol antes de eu ser vizinha. A gente já participou de palestras, de muita coisa junto. E eu sou apaixonada por ela. Eu também sou apaixonada por você. Você sabe que eu te amo. Eu queria trazer ela por causa disso. Então, assim, fala uma coisa, como você é mãe e vive isso na pele e trabalha com isso, como é que funciona o autismo, Carol? Fer, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Então, a pessoa que ela está dentro do espectro autista, ela tem prejuízo na comunicação. Quando eu falo prejuízo na comunicação, não é só a fala. Tá? Porque a gente não tem só a fala para se comunicar. Prejuízo na fala, prejuízo na interação social e interesses específicos. Né? Aí, depois que você vai estudar, você descobre que os interesses específicos nada mais são que uma forma deles se autorregularem. Porque imagina esse cérebro hiperestimulado, hiperexcitado. Então, assim, eu não sou profissional, mas tudo que eu estou falando aqui é baseado
Na minha maternidade com o Miguel E e o tudo que eu que já você- ouvi eu já de li, palestra, e eu pergunto mesmo, Uhum. dúvida que eu tenho, eu pergunto mesmo, né? Então, assim, houve uma crescente com a última pesquisa do CDC norte-americano, 1 para cada 36. Mas por que aumentou? Eu vou chegar lá. Existem os critérios de diagnóstico dos profissionais que vão fechar esse diagnóstico. Sim. Mas, Carol, qual que é a causa do autismo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem certeza que é 95% genético. Tá? Então, assim, é um emaranhado de genes, tem genes pra caramba para serem estudados, só que tá assim, tá devagarinho. Tá? E 5% são fatores ambientais. O que são fatores ambientais? Isso a doutora Simone que me ensinou. É o que que é isso? acontece no primeiro trimestre da vida uterina. Tá? O que pode acontecer? Existem estudos correlacionados que podem ter alguma coisa a ver, mas não tem nada 100% comprovado. Pode ser Fechado. uma medicação, pode ser a idade, enfim. Existem vários Mulher de mais estudos de 40 correlacionados. anos. Exato. Então, assim, existem vários estudos correlacionados, mas a gente sabe que é 95% genético. Então, se é genético, não foi por causa do pai dele que caiu da goiabeira, da mangueira, enfim. É genético. Ou você que levou um escorregão, por exemplo, Ou eu, caiu, ou, você que gente, levantou a eu barriga. escutei uma esses dias atrás. Eu converso muito com mães atípicas que vêm procurar a gente pra gente trocar ideia, pra falar sobre associação. Teve uma que falou assim pra mim: a minha sogra disse que é porque eu comi McDonald's na gestação. É por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado. Ah, não. É verdade, como a gente não tem uma certeza absoluta do que é, vão inventar um monte de coisa. Como falar A das história das vacinas. vacinas. Tem Exatamente. gente até hoje que vem falar pra mim: então, Carol, você viu sobre a vacina? Eu quero bater. Mas Não ninguém virou posso. jacaré. Até agora não. Que bom. Pelo menos eu não vi nenhum rabo por aí. Carol, você estava falando sobre essa questão de preconceito e tal. Você ou seu marido se sentiram culpados depois que você recebeu esse diagnóstico do médico? Ó, quando Teve ela algum falou, momento assim? quando ela falou assim, como eu já vinha na negação antes, o meu segundo processo do luto foi: por que ele? Ou porque eu? Por que ele e por que eu? Vem comigo. Não, mas tinha que ser eu, né? Aí a gente busca conforto. Eu não vou buscar explicação científica em religião. Eu vou buscar conforto. Olha, tinha que ser seu, era para ser seu, então trabalhe e ame incondicionalmente, Eu que amo e faz. né? E o Adriano ficou muito mal e eu lembro que eu fiquei semanas segurando para não chorar. Nossa. E aconteceu um negócio super engraçado. No dia da consulta do Miguel, a Simone me deu o telefone dela no cartão. Ela, se precisar de qualquer coisa, me liga, passou a medicação que ele ia tomar. Aí ela disse assim: lembre-se, sites acadêmicos, hein, Carol? Tá bom, tudo bem, olha, tchau. Cheguei em casa, fui pra faculdade. Fiquei que nem uma louca procurando, na época, a risperidona pro Miguel em Barretos. Eu não achei em farmácia nenhuma. Aí, no período de 9h30 da noite até 11 horas da noite, eu fumei 40 cigarros. Que eu nunca fumei na minha vida. Por quê? Não sei. Uma válvula de escape, uma Não fuga. sei, eu precisava. E eu segurei aquilo e eu fiquei vários dias segurando para não chorar. E eu cheguei em casa. E por que você foi buscar Que eu a fiz? espiridona? Hã? Por que você foi buscar a espiridona? Porque era a medicação que ele precisava tomar. E eu tava meio naquela pilha de querer acalmar, porque ele era muito nervoso, né? E eu cheguei em casa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O que eu fiz? Internet. O que eu fiz? Wikipédia. Sim. Aí fica louca. Gente, Aí fica tá louca. lá na Wikipédia. Ai, que vergonha. Momento vergonha alheia. Segundo o Léo Kanner, que é aquele da mãe geladeira, o autismo é causado por conta de falta de afeto da mãe. Aí, Por aquilo- falta de Por McDonald's. falta de McDonald's. Aí aquilo... gente, eu tava na Por ter cadeira. comido McDonald's. Eu tava na cadeira. Eu fui caindo da cadeira.
Meu Deus, é minha culpa. É minha culpa, fui lá acordar o Adriano. Olha, é tudo minha culpa. Tudo minha culpa. E a Fernanda me conhece, eu sou melequenta, eu sou insuportável de beijar e tal. Ah, mas você tá justificando? Não sou, que eu sou chata mesmo. Meu Deus, é minha culpa. E agora é tudo culpa minha, tudo culpa minha, tudo culpa... Meu Deus. Assim, foi o parafuso ali, aqueles 10 minutos, né? Meu Deus, por que isso comigo? O senhor está me castigando porque aquela vez... E aí, né, você fica naquela paranoia. Liguei pra Simone, era quase meia-noite. E eu tenho a sorte dela dormir tarde. Chorando milhões pra ela. Simone, aconteceu isso. Olha, Simone tá falando, não sei o quê. Ela fez assim. Ah. E eu aqui. Wikipédia, eu fiz assim. Tum. Que o meu semblante despencou, né? Carol, você acabou de sair do consultório. Falei pra você. Você vai entrar na Wikipédia, Carol. Larga a mão, Carol. Deixa eu dormir. Vai dormir, vai. Amanhã você lê. Falei, tá bom. E hoje a gente lembra disso. Muito engraçado. A gente dá muita risada, né? Mas tive essa loucura de achar, entendeu? Por isso que eu falo, gente. Normal, né? Toda mãe. Nós Mas também. o Fer... Uma gripezinha, alguma coisa anormal, você vai lá. Mas, ô Fer, eu falo sempre, e uma vez eu comentei com o Valdir, que é psicólogo, que apoia lá, apoia a associação, né? Uhum. Numa live que ele fez com a Eliana, presidente, eu falei assim, nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce uma culpa. Culpa do quê? Não sei. Eu tô culpada de alguma coisa. Eu botei o filho no mundo, então a culpa é minha. Né? A culpa é minha. O menino tá chorando, é minha culpa. O menino, tudo é minha culpa. Então nasce a mãe, vem a culpa junto. Isso, pessoal. Tanto com as pessoas com deficiência, quanto com as pessoas sem deficiência. E a superproteção também, não é? Aí você tem um filho. Perfeito. Você tem um filho autista, você quer fazer o quê? O que eu queria fazer? Cada vez que eu saía com ele, cada vez que ele tinha uma estereotipia, cada vez que eu ia para algum lugar de pessoas conhecidas que não entendiam o que estava acontecendo com ele, eu queria enfiar o Miguel na minha barriga de novo. Você escondia ele para a sociedade? Nunca escondi e tomei pito, porque na época eu abri, foi em fevereiro, em setembro, eu abri no meu Facebook, eu abri para todo mundo. Miguel é autista, se vocês me convidam, eu não vou, é porque ele não tá bem. Sim. Se ele tá num dia de sol, tudo bem. Se ele tá num dia nublado, eu vou ficar curtindo o dia nublado junto com ele. Me entenda quem quer. E ainda você teve a oportunidade, ele tem 14 anos. 14. Então, essa geração de smartphone, de mídias sociais, para você buscar até no Wikipedia, era muito fácil. Então, vamos pensar um pouquinho lá atrás. Imagina quantas mães queriam olhar onde? Na Barça? Ia falar com quem? Na Barça. Ia conversar. Não é? Não tinha. Não tinha para onde você ir. Não tinha para onde você correr. O seu alicerce, a sua muleta ali para poder segurar tudo era a internet, praticamente. A internet ainda com poucas ou quase nenhuma informação do que a gente tem hoje. E provavelmente a gente que sabe de deficiência, né? Como naquela época a gente era escondido, porque a gente era... Sim. A gente era considerado anormal, todas as coisas mostram em outro mundo, um ser diabólico, tal, não sei o quê. Com certeza, essas mães de 1900 de bolinha, né? Que eu também me encaixo um pouco nisso, porque eu nasci em 83. Com certeza que muita gente foi escondida. Foi. Muita gente. Exatamente. Até hoje. E eu sei de gente que esconde, que fala pra mim, ó, eu vim contar só pra você, mas eu não quero que você conte. Quando eu abri pra todo mundo o que estava acontecendo com o Miguel, o que estava acontecendo na minha casa, porque além do Miguel, eu tinha outra criança também que, querendo ou não, demandava mais atenção que ele, por conta da fragilidade do momento. E você tendo que segurar a onda, né? E quem que você vai procurar colo? Família. Naquele momento tive? Não. A minha mãe, ela falava assim para mim, você não pode falar para as pessoas.
Mas hoje eu entendo que era um escudo que ela tinha. Ela estava assim. Momento de proteção. Momento de proteção. Né? Mas hoje eu demoro para ir lá, ela liga. Cadê o Miguel? Cadê a Mariana? Mora aqui em Mirassol. Mas, enfim, foram coisas muito pontuais que aconteceram, que tem uma frase muito bacana que eu gosto e eu levo para minha vida, que eu aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes e uma série de, que eu não vou lembrar agora, é do Khalil Gibran, mas... E, por incrível que pareça, eu sou muito grata aos meus professores. Então, foi de um crescimento de eu andar no shopping com ele, as pessoas olharem, eu chegar em casa a chorar. Sim. Porque é rótulo mesmo. Rotula, hoje eu não. Eu sei, porque me olha de cima e embaixo. Me olha de cima e embaixo. Quando eu vou comprar alguma coisa, vai perguntar o que eu quero pra minha mãe. Pra sua mãe. Pra minha mãe. Então. E ainda, eu com 40 anos, eu já falei aqui e volto pra lá. Quando eu vou comprar uma coisa, eu já chego falando. A pessoa poder olhar pra mim. Sim. Mas não olha pra ela. O que ela quer no restaurante? O que ela quer? Situação, né? Mas infelizmente a gente tem ainda um despreparo. Né? As pessoas não estão acostumadas. Talvez seja até esse motivo de ficarem reclusas, né? Sim. E aí não mostrarem para a sociedade. Mas que bom que as redes sociais estão aí à tona para mostrar esses assuntos. E que esse instrumento seja muito importante. Um podcast. Com certeza. Trazer conhecimento, Fer. Trazer conhecimento. Sair do Wikipédia. Isso. Não é? Do Google. E vir aqui no nosso podcast, inclusive a questão que ela traz aqui que faz conversando. Ela troca de um com o outro que a gente aprende. É isso, Fer. É a troca. Não dá pra viver mais numa redoma. Numa bolha. Não dá. Sim. Não tem como. E como é que foi o processo dele com a tua filha? Como é que houve esse Com a Mariana, ele tinha 2 anos e 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio, quando fechou o diagnóstico. A Mariana tinha seus 6 anos e pouquinho. E eu lembro que onde ela estudava, naquela época, eles estavam fazendo um trabalho muito bacana de inclusão com as crianças. Pô, que legal! Né? Então, assim, a Mariana vira e mexe trazia para casa um ursinho sem uma perninha, mas com uma muletinha, né? Então, ela trazia na outra semana... E também, Miguel, expliquei para ela. Eu falei assim, Mariana, eu lembro perfeitamente até hoje. Deitamos na cama de barriga para baixo, eu, ela e o pai dela, um olhando para a cara do outro, assim. Eu falei, eu preciso te explicar uma coisa. Eu preciso te explicar o que está acontecendo com o Miguel. Mas, assim... séria, curta e objetiva. Porque quanto você mais floreia, vai perdendo o foco. Isso. Eu falei, o Miguel, ele é muito chato. E a Mariana sempre... cópiazinha. A Mariana sempre foi muito inteligente, assim, muito sagaz. E ela... O Miguel é muito chato. Eu falei, mas por quê? Ele pega as minhas coisas. Eu falei assim, olha, a sua tia Dani, que é minha irmã, também pegava as minhas coisas, né? Aí eu falei, eu preciso te explicar que o Miguel, ele é uma pessoa com deficiência. Eu falei assim para ela, ele é deficiente. Ela falou assim para mim, uai, mas ele enxerga. Eu falei, ele enxerga. Ele tem as 2 pernas? Tem. Ele tem os 2 braços? Tem. Ele não tá na cadeira de roda, olha só. Eu falei, Mariana, mas o que ele tem não dá pra gente ver. Porque mora lá dentro da cabecinha dele, mas é lá dentro da cabecinha dele, não dá pra gente ver. Nem o doutor consegue ver. Nossa, mãe, é por isso então que ele é chato? Eu falei, então, e agora? Você vai deixar de amar seu irmão? Eu não. Levantou e saiu, assim. Tá tudo bem. Mas assim, ela tem um cuidado com ele hoje. Tá tudo bem, tá tudo legal. Vida que segue. Então, a gente, conforme foram passando os dias,
Nós fomos explicando as crises, o que acontecia, a hipersensibilidade auditiva dele, a seletividade alimentar. Então, sempre muito boazinha. Que então, bacana. assim, ele chega em casa, qualquer coisa, eu tenho que mostrar para Mariana uma atividade, eu tenho que mostrar para Mariana. Até hoje. Até hoje. Então, ela é a grande companheirinha. Que legal. Dele, assim. Nossa, eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu, dentro de casa eu senti um pouco de falta. Eu não tive essa inclusão toda. É, né? Então, por isso que eu falo que a inclusão começa em casa, Começa em casa. vai pra escola e estende por uma vida. Sim. Porque as pessoas ao meu redor não entenderam que minha mãe precisava cuidar um pouco mais de mim. E hoje eu entendo eles. Sim. Entendeu? Eu acho que é um mecanismo de defesa, Entendeu? sabia? Eu entendi. Entendeu? Porque eu tenho a Mariana hoje e a Mariana faz terapia, né? Então, assim, todas as pessoas que têm alguém com alguma deficiência em casa, quem está ao redor precisa de acompanhamento. Não tem como falar que não precisa, né? Obviamente, ela vai se sentir menos amada do que ele. ó, E eu a terapia sou- ajudou muito a Mariana nesse E eu sou a quesito. quarta, né? Eu sou a caçula. Você é a caçula? Eu sou a quarta. Quarta? Eu sou a quarta, irmão. Achei que era 3. Não, é um irmão e três irmãs. E três meninas. 3 meninas. Então, eu sou a quarta, né? E todo mundo lá, ai, Rabi do Tacho, a irmãzinha. Não! Não. E aí que a coisa velha. É aí que a coisa aperta, né, Porque Fê? vem tudo. Ó. Eu imagino. Mas é assim, a inclusão ela precisa ser dita, ela precisa ser falada para as pessoas aprenderem cada vez mais. Incluir. Sim. E a escola? Como é que ele tá na Eu ia escola? Como é perguntar que Você ia foi? perguntar da escola. Quando eu vim de Barretos para cá, Quantas Ele- escolas ele passou para até hoje você pensar, nossa, essa aqui, sim. em Barretos, eu fui muito bem acolhida na escola da tia Mércia. Ela teve muito carinho em conversar comigo e pedir para eu procurar um especialista. E com muito carinho também para explicar aos outros pais o que estava acontecendo com o Miguel, né? E eu saí de lá, eu vim para Rio Preto, procurei algumas escolas. As escolas particulares não quiseram o Miguel. Ah, você não foi na minha escola. Eu desafio que eles falavam? algum diretor, dono de escola particular vir falar para mim, na minha escola você não foi. Sim, eu fui. Eu fui em todas as escolas particulares. Você fez a peregrinação. Fiz. É a Carolina Peregrina. Isso foi em que ano? Foi 2013. Eu fui em 2013, eu não tinha conhecimento do que se pode fazer hoje juridicamente com relação à negação de não matrícula. sabia. A gente Não sabia de porcaria nada. nenhuma. Então, assim, foi muito difícil. O Miguel foi para o município, na primeira escola municipal que ele foi. Foi uma decepção, porque você tem gestores excelentes, você tem gestores bons e você tem gestores muito porcaria, né? Eu não podia contar para ninguém que o Miguel ali era autista, né? A diretora da escola ela não deixava contar, né? E Ela sabia. ela sabia. Eu levava o laudo, ela pegava o laudo, botava de lado. Eu não preciso disso daqui. Né? Então, Em virtude, assim, talvez, de preconceito de mães. com certeza, de mães. Aí, né? uma vez, quando eu falei numa reunião de Verdade. pais, ela me olhou muito feio, você não tinha que falar. Eu falei, não, eu vou falar, que todo mundo precisa saber que quando meu filho desregula e ele possivelmente possa agredir alguém, não é porque ele é mal educado, é porque ele tem uma deficiência Precisa. mental e intelectual. As pessoas precisam saber. E aconteceram algumas coisas muito, muito, muito desagradáveis com relação a ele nessa escola, que infelizmente as pessoas que viram e vieram me contar não podiam me ajudar juridicamente. Você acha que falta capacitação Falta. no Brasil? No pra Brasil, falta. Acho que tudo vai dar Tudo. lugar, falta. Tirei ele dessa escola e o meu deleite foi na Escola Bela Adormecida, com Porque- a diretora Isabel e a professora Ivanete. Deixa eu entender. Gente, que As maravilha. outras, então, as mães queriam te ajudar, só que por conta de preconceitos, elas se sentiam acuadas. não, elas não queriam me ajudar porque a própria gestora incutia na cabeça delas que aquilo ali era frescura.
né? Então, assim, a gente tem que rezar para os inimigos da gente. Eu não tenho inimigos e eu não tenho problema com ninguém. Mas se você fizer alguma coisa pro meu filho e eu poder rezar para você ficar bem longe dele, eu vou rezar. Com certeza. Né? Eu não sou hipócrita. Foi na Escola Bela Adormecida que o Miguel foi amado, foi acolhido. Depois ele foi para outra escola do município. Ele ficou 5 anos. E se eu falar para você que 2 anos deram certo, foi muita coisa. Né? Porque você precisa querer que a inclusão aconteça. Não adianta você fazer uma reunião comigo e com todo mundo, eu virar as costas e você falar assim, continua do jeito que tá, porque aqui ninguém é privilegiado. Veja bem, uma pessoa que tem um transtorno mental e intelectual, que não consegue se limpar sozinho, ele não é privilegiado. Ele é deficiente e ele precisa ser acolhido como tal. Ah, mas a Carol é brava. Eu não sou brava. Não, eu exijo o mínimo. De respeito. É o mínimo de respeito, de acolhimento. E não adianta chegar... ninguém vai amar o seu filho porque ele é fofinho. Não. Ai, as pessoas vão amar o seu filho esperando algo em troca. Principalmente nesse meio. Então, eu falo por experiência própria. Então, assim, falta capacitação. É muito bonito eu chegar e falar assim, olha, concordo com aquele político que fala que eu tenho que colocar em escola especial porque o meu filho atrapalha as outras crianças. E qual a dificuldade em capacitar as pessoas para acolher essas pessoas que estão chegando, que têm essa deficiência? Né? Então, assim, é o famoso sair da zona de conforto. Sim, com certeza. Né? Aí você tem um gasto. Opa. Né? Aí você vai onerar outras pessoas. Quem está ali, principalmente as mais antigas, elas não querem. Né? Que eu já ouvi de professora de AEE, de tempos atrás, não de agora. A professora do AEE de agora, do Miguel, é uma graça, não tenho o que reclamar dela, uma fofa. E muito competente também. Mas lá atrás, eu ouvi de professora de AEE falando para mim que meu filho era mimado. E a gente tem que trabalhar para ele ser independente. Sim, a gente tem que trabalhar para ele ser independente. É isso que a gente trabalha na terapia ABA. Mas eu preciso de alguém que ensine. E essa pessoa que ensina tem que estar capacitada para tal. Perfeito. Né? Perfeito. Então, vamos capacitar, vamos trazer conhecimento, vamos exigir o mínimo. O que é a capacitação? Perfeito. E, Carol, falando um pouquinho sobre a associação, você é vice-presidente da Borboleta Atípica. Eu sou. O que é a Borboleta Atípica? Isso, eu queria saber assim, o que é, mas quando, como surgiu? Como surgiu? Em maio... Ana, se eu estiver enganada, você me corrija, tá? Em maio do ano passado, a Ana recebeu o diagnóstico do Henrique, do menininho dela. E ela procurou a Eliana para perguntar aonde que eu vou, onde que eu corro, em quem eu me apoio. A Eliana falou assim, não tem ninguém. Aí veio dela a ideia. A necessidade. Vamos criar uma associação. Aí a Eliana, que é doida, falou assim, vamos chamar a Carol. E eu, que sou mais doida ainda, falei, vamos também. E então, pode me chamar, então, se precisar. Com certeza, nossa colaboradora. Então, a nossa diretoria hoje é a Eliana Branco, presidente, eu, vice-presidente, a Ana Brecher, que é enfermeira lá no Hospital de Base, ela é a secretária, e a Jaqueline Petrina, que é a nossa tesoureira. Então, nós temos um hall de associados, com muitos associados, mas vocês imaginam que participam mesmo, nós temos poucos. Por quê? Somos famílias atípicas. Então, eu concordei em participar da associação como vice-presidente se a prioridade for a minha família. Se a prioridade for a associação, eu não vou participar. Porque não tem e como. nós 4 concordamos. Fer, não tem como, você sabe que não tem como. Não tem. Eu moro no mesmo prédio da Fer, vai fazer 3, 4 anos. Eu acho que eu fui visitar a Fer 2 vezes. É muita demanda, é muita coisa. Então, nós temos um comprometimento, mas eu não posso ter um prazo estabelecido. Porque, às vezes, o Miguel pode não estar bom. Hoje você tem que estar lá, tal hora. Exatamente, Fer. A Eliana tem também, todas nós. Sim. Palestras. Nós temos a nossa associação, ela é bem ativa. Né? Nós fizemos já algumas ações
tivemos caminhada em abril. Em março, nós fizemos o acolhimento das mães em parceria com o Senac, que é super parceiro nosso. Então, Show. foi uma manhã de imersão, assim, das mães deliciosa, né? E vai aparecendo mais. Vai aparecendo mais. A gente tem alguns projetos em mente. Fizemos um evento grandiosíssimo em maio, com a participação de muita gente bacana. Muita gente boa trabalhou. E eu falo sempre, você faz um evento não é para o seu ego. Você faz um evento para ajudar as outras pessoas. E o nosso intuito é esse. O intuito, o objetivo e a missão da Borboleta Atípica é trazer conhecimento para a população, apoiar os pais, apoiar a família. Nós temos também o grupo Cuidando de Quem Cuida, que é uma vez por mês o nosso encontro com o nosso colaborador Valdir, psicólogo maravilhoso. Esse grupo ele é direcionado a pais, mães e cuidadores de pessoas autistas. Isso era uma coisa minha, um compromisso que eu tinha de querer trazer esse cuidado. Então, assim, nós temos muitas ações ainda e muitos projetos em vista, que é segredo, não vou contar, mas depois eu conto para vocês em off. Lógico, e volta aqui. Né? Por favor. E muitas coisas. Então, assim, quem quiser se associar, é uma associação gratuita. A gente vai colocar aqui, tá? Aqui na descrição, Isso. tá? Borboleta Atípica, você coloca depois me dá, Juninho. @borboleta Opa. atípica. O endereço do Instagram é @a borboleta-atípica pelo Instagram. Ali, o interessado vai mandar uma mensagem direta. A pessoa responsável pelo cadastro, ela vai enviar um forms. A pessoa preenche o forms. Depois que ela preencher e enviar, pelo e-mail dela, ela vai receber um link com o grupo da associação. Todas as ações, tudo que a gente tem planejado, todas as nossas reuniões, vai ser divulgada nesse grupo. Né? Nós temos também o hall de sócios colaboradores, que às vezes são profissionais, que a maioria das vezes não tem familiares autistas, mas querem contribuir conosco de alguma forma, em alguma postagem, em algum evento, em alguma orientação, em alguma live, e isso é muito importante pra gente, e assim a gente vai crescendo. E aí, como é que faz? Coloca o logo lá e pra eu poder postar, e como é que faz? Olha, Fer, eu preciso pedir pra Jaque a logo pra você colocar lá e postar. Tá bom? Tá, mas tem sim, mim, passo. Se puder ajudar, eu vou ajudar. Ótimo. Conta com o nosso podcast, conta comigo, se Ai, você que me quiser lindo. ajudar. E o que você espera daqui pra frente com o Miguel, com a associação, com a sua vida? O que eu espero eu falo assim que quando você descobre um filho nessa condição, você tem duas alternativas. Ou você luta ou você luta. Verdade. Porque o outro não vai lutar pra você. Não. Então, se você tiver que brigar por respeito, brigue. Se você tiver que se fazer ouvida, faça. Né? Mas não para buscar like. Faça por ele, faça por você. Porque tem muito disso também. Hoje, demais. Ah, você é linda e maravilhosa, mas quando vai, não é mais linda e maravilhosa. Não, né? Lapinha nas costas não paga conta de ninguém. De ninguém. Né? E sorrisinho também não resolve o problema de inclusão. Ele está crescendo, eu sei que daqui a pouco ele é um adulto. Emprego, muito difícil. Isso que eu ia te perguntar, como que você vê o futuro do Miguel? Do Miguel, como ele é um menino nível 3, então eu tenho sim meus 2 pés no chão. Lembrando, né, desculpa te cortar, são mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Uma criança em cada 36. E a maior parte é masculino, né? Do sexo masculino. Olha, Fer, na minha opinião e pelo que eu li, é em quantidades iguais. Tá? Apesar de que uma vez eu li um artigo sobre afinidade cromossômica, mas eu não revi esse artigo, então eu não sei se existe outro artigo falando sobre meninos e meninas. Mas para as mulheres é muito fácil você fazer o masking. O que é isso? Eu posso me transformar em quem eu não sou só para te agradar. Para conviver numa... Eu estou falando isso a grossíssimo modo, tá? Então, assim, eu vou entrar...
Um exemplo. Eu tô numa turma de meninas da escola, então eu vou me vestir igual, Sim. eu vou conversar igual, eu vou frequentar os mesmos lugares, mesmo eu odiando aquilo. Você vai se padronizar. Eu vou me padronizar para estar entre os outros, entendeu? Para ser aceito. Aceita. Então, para as mulheres é mais fácil isso. Tá? Isso é artigo também, não são fontes da cabeça da Carol, pelo amor de Deus. Né? Mas eu vejo assim, respeito. Não quer empregar meu filho por conta das dificuldades. Tem toda a questão... Fica tranquila. O que eu espero? Respeito. Respeito. Porque mesmo você não sabendo o que é, mesmo você não tendo conhecimento, respeite. Sim. Ontem, um parlamentar, no meio da tribuna, disse que autismo se cura na chibata. Não. Isso me arrebenta de uma forma, porque além dele não ter conhecimento nenhum da causa, me espanta as pessoas que votaram e colocaram ele aí. Que são piores ou iguais. Né? Com respeito. E eu tenho certeza que o Miguel vai evoluir muito ainda. Vai. E deixa que... Deixa que vai, porque eu não sou eterna, é uma dos questionamentos maiores que a gente tem. Com certeza. Porque uma das coisas que eu ouvi quando fechou o diagnóstico dele sobre preconceito foi que eu estava criando um problema para o meu filho para me aparecer. Né? Logo eu, né, Fer? Logo eu. Então, assim, para quem acorda de madrugada, assustada, não existe uma casa de apoio ao deficiente, não existe políticas públicas de saúde, não existe políticas públicas de assistência social para acolher o meu filho quando eu não estiver aqui, quando a irmã dele não estiver aqui. Né? Isso Quantas porque... noites sem dormir Quantas noites sem pensando? dormir? O Miguel não é obrigação da Mariana. Né? Então, assim, apesar de que a gente vai ficando madura, vai ficando velha, vai ficando casca grossa, né? Eu acho que a pessoa que falou isso, eu acho que ela se valeria dessa afirmação que ela mesma fez, né? Mas doeu. Na época doeu muito, hoje não dói mais. Então, assim, respeito. Respeito acima de tudo. Respeito para todos, né? Respeito Empatia, para né? todos e empatia. Porque poderia não ser o Miguel, poderia ser o seu filho. Com certeza. E se você estivesse no meu lugar, ia estar doendo tanto quanto, né? Então é isso aí. É isso aí? Empatia, pessoal. Empatia. É isso que a gente precisa trazer. Empatia. Porque, não é comigo, então tá tudo bem. Não tá. Tudo bem. Porque eu sinto na pele, a Carol sente na pele. E se fosse com você? Então, obrigado, Carol, Ai, obrigada, meu Pela- amor. no nosso podcast maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, Eu que Rafinha. agradeço. Obrigado. Eu quero agradecer mais um podcast. Obrigado a todos vocês. Pessoal, dá uma força lá no canal. Se inscreve no YouTube. Vai lá, inclusão, essa é a questão. Aperta inscrever, aperta o sininho, dá um like lá para a gente propagar histórias como essa. Porque, enfim, não é um laudo, não é um papel, não é... eu até me emociono também. Não é discriminação que a gente vai mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo conversando, trocando ideia. Sabe, a mudança depende Da de gente. mim, de você, de todos. Que esse fica o recado. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vou falar aqui. Agadalf, Cocan, Espaço São Bento, Interarte, Dr. Prajá, Farmaera, Para o Ímpar, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva e Sorveteria Elite. Meu muito Tá bom. obrigado. Então, obrigado. E quem quiser, a minha palestra de inclusão na escola, na empresa, onde você quiser, pode me chamar. É só ir lá no link da bio e mandar um WhatsApp pra mim. Se quiser o livro, para deixar a alma mais leve, que eu faço poesia faz mais de 20 anos. Deixar a alma mais leve.
A Fer lançou 4 livros já. Ela é danada demais. Você só clicar no link que vai cair no meu WhatsApp. Se quiser vir contar uma história bacana, quiser falar, vem, porque esse podcast é pra todos. Não é meu, não é da Carol, não é de ninguém. A gente fala de inclusão. Um beijo, até a próxima. Um beijo, obrigado. Só para lembrar então, @a borboleta atípica no Instagram. E o nosso Instagram, isso. Inclusão, essa é a questão. Exatamente. Valeu? Nos sigam então. Isso. Obrigado, pessoal. Boa tarde.